na noite também, tá? O São Paulo recebeu cerca de pouquinho mais de R$500 mil pelos jogos da fase mata-mata do Campeonato Paulista, quartas e semifinal da competição. Essa grana vem da renda de bilheteria dos jogos contra Bragantino e Palmeiras, né? O São Paulo que foi visitante. O regulamento do Paulistão, no entanto, prevê que o visitante receba aí cerca de 35% do valor total da bilheteria na fase mata-mata, ou seja, mesmo o São Paulo jogando fora de casa, embolsou uma graninha aí de renda de bilheteria. No jogo contra o Bragantino, por exemplo, foram R$140 mil para o clube do Morumbi. Já no jogo contra o Palmeiras, na Arena Barueri, foram R$360 mil para o tricolor. Esse valor se soma aos R$35 milhões só pela participação no Campeonato Paulista, né? Premiação ali de participação e cota de televisão, beleza, rapaziada? É uma boa notícia, né? Em meio todo esse clima de velório por conta da eliminação que o São Paulo acabou tendo ali contra o Palmeiras na base, né? Na base da mão grande, que a gente sabe muito bem disso. E uma das polêmicas nesse clássico contra o Palmeiras foi a escalação de Luan no time titular, né, rapaziada? O Crespo já explicou que colocou o Luan por conta das características físicas do atleta e também pensando nas características do adversário. O Danielzinho, como já é sabido por todos agora, ficou no banco porque não estava 100% fisicamente ainda. A atuação do Luan foi bem discreta. Defensivamente foi ok e tal. Ele para mim está numa posição errada no primeiro gol, era para ele estar um pouco mais próximo da zaga, mas ele estava voltando, então acabou perdendo o time. Mas quem erra de fato para mim nos dois gols, tá? É o Arboleda, que tá uma mãe contra o Palmeiras. Já são 5 anos seguidos São Paulo é eliminado em falhas do Arboleda, tá? Mas enfim, ofensivamente, o Luan, basicamente ele não existe, né, rapaziada? O Miller, ídolo da torcida São Paulina, hoje comentarista da TV Gazeta, ele praticamente detonou o Luan e criticou muito por conta da questão física do atleta, o físico do Luan. Sem papas na língua, como sempre, o Miller disse o seguinte, abre aspas: o Luan, que está há 200 jogos sem jogar, completei 60 anos em janeiro, e o Luan está mais gordo do que eu, pelo amor de Deus, fecha aspas, disse o Miller. E de quebra ele também deu uma lapada no Hernan Crespo, abre aspas: precisa ser bom pro treinador para entender? Está há 200 anos sem jogar. Vou colocar alguém com ritmo de jogo, como o Pablo Maia ou o Danielzinho. Como vai colocar alguém que está há 3 meses sem jogar? Vale a final do campeonato. São Paulo sempre ganhou do Palmeiras, fecha aspas. Você concorda com as falas do Miller? O Luan tá gordo, não deveria ter entrado como titular contra o Palmeiras? Comente aqui abaixo a sua opinião. Se ele tá gordo ou não, eu não sei. Eu acho que o Luan sempre teve um porte um pouco mais larguinho e tal. Sempre foi a característica do físico dele, tá? Mas a questão de ritmo de jogo, aí eu concordo com o Miller. O Luan acho que jogou 3 jogos na temporada, se não estiver enganado. Foi muito pouco, foi 30 minutos na temporada. Aí você vai colocar o cara de... Tudo bem que o Pablo Maia também não tá jogando essa bola toda pra entrar como titular, mas não tem outro jogador. Não dá pra ter colocado o Jordan, não dá pra ter colocado o Negruti. Também jogaram um pouco, mas pô... né? Enfim, Crespo quer continuar usando o Luan como primeiro volante, né? O camisa 5 que ele tanto pediu, a diretoria não deve contratar, então vai utilizar o Luan, vai utilizar o Jordan, talvez o Negruti quando renovar o contrato, né? Mas o treinador ele gosta muito do Luan, ele diz ali na penúltima coletiva, o Luan me aprecia, né? Ele gosta realmente do Luan, é um homem de confiança do Crespo, então o Crespo deve dar mais oportunidades pro Luan na temporada e tomara que o Luan consiga ali voltar aos velhos tempos de Luan, né? Ele que tem contrato com o clube do Morumbi até o final deste ano. Você renovaria o contrato do Luan? Comente aqui abaixo. E ontem eu falei aqui sobre a volta do Moreira, né? Ele que rescindiu o contrato de empréstimo junto ao Porto. O Porto estava meio que descontente com a pouca minutagem do Moreira, muito por conta da questão física que atrapalha bastante, né? E agora o jogador se torna a 4ª opção para a lateral direita do time, né? Mas também pode significar que um jogador pode perder mais espaço com a volta do Moreira. E aí eu tô falando do Cédric, rapaziada. O português já havia perdido espaço com a chegada de Lucas Ramon e a ascensão do Mike. Hoje o Cédric é praticamente a última opção na lateral direita, tá? Mas com a chegada do Moreira,
ou o Cedric pode ser ainda a quarta opção, não sei. Cedric foi titular nos 3 dos 4 primeiros jogos do ano, tá? O Lucas Ramon ainda não tinha chego. Mas depois ele perdeu a vaga pro Mike, ficou vários jogos sem sequer ser relacionado. Nos últimos 10 jogos, o português foi titular apenas em um, contra o Primavera, que o Crespo colocou o time misto, inclusive. Apesar disso, o Cedric é visto como um jogador relevante para a temporada, que será muito longa, de vários campeonatos, tem 3 campeonatos que o São Paulo vai disputar aí simultaneamente, né? Mesmo que ele não é relacionado, né? Mesmo sem ser relacionado, o Cedric ele sempre marca presença constante no vestiário do Morumbi. Ele participa também das preleções, fala, discursa, né? No dia a dia costuma conversar bastante com todos os jogadores, tanto em campo quanto também no vestiário, tá? É um jogador que com sua experiência internacional ajuda bastante o elenco, né? Principalmente os mais jovens. Mesmo com tudo isso, não é descartada a sua saída no meio do ano, não, na próxima janela de transferências. Clubes de Portugal já fizeram sondagens por Cedric recentemente, mas não chegou nenhuma proposta oficial, foram apenas sondagens sendo feitas. Na ocasião, o Cedric optou por permanecer no São Paulo, até porque na ocasião ele era titular do time, dono da posição, né? Pode ser que sim, chegue uma proposta por Cedric na próxima janela e o Cedric deixe o tricolor se ele continuar sem espaço, tá? Cedric tem contrato com o Clube do Morumbi até o final do ano que vem, recebe um salário considerado bom, né? Bom pra caramba. E eu gostaria de saber a sua opinião. Você manteria o Cedric no elenco? Você acha que ele pode performar ainda no São Paulo? Com a volta do Moreira, você acha que ainda pode ter uma chance pro Cedric? Você acha que o Moreira chega atrás do Cedric ainda, não vai conseguir ganhar uma posição? O que você acha, rapaziada? Lembrando que tem informação que diz que o Moreira não deve ganhar espaço, tá? Tem informação que diz aí, que eu vou trazer no canal secundário amanhã. Eu gostaria que você se inscrevesse lá no canal do Base pra você ficar por dentro, porque eu tô colhendo algumas informações que aponta que não é porque o Moreira rescindiu que ele vai ganhar chances, não. Por enquanto, vai ser a última opção, tá? Mas entre Moreira e Cedric, quem que você colocaria? Pro seu time, coloca aí a barra interna que pode fazer com que os clubes consigam contratar ainda, tá? Isso vale para atletas que disputaram os estaduais, apenas isso. Jogadores de fora do Brasil não podem chegar agora, o limite foi ontem, tanto que o Santos fez uma contratação relâmpago contratando o Lucas Veríssimo. Acabou. Então, jogadores de fora não podem vir. Agora, jogadores que disputaram os estaduais, qualquer estadual do futebol brasileiro, esses sim podem se transferir até o dia 27 desse mês. Depois disso, acabou. Só na próxima janela, tá? Ou seja, ainda dá tempo para o São Paulo contratar, né? Ou também vender e emprestar atletas. O Clube do Morumbi já está se movimentando no mercado, tá? O Crespo segue pedindo um novo reforço, um novo volante, camisa 5, mas até o momento o São Paulo não tem nada avançado com ninguém, tá? Até o momento dessa elenco. Isaac, joia das categorias de base, deve ser imediatamente promovido ao elenco profissional para suprir a saída do Nahuel Ferrarese. Eu não sei porque eu coloquei saída entre aspas, já que ele já tá saindo mesmo, né? Eu tava vendo ali a repercussão na torcida do Botafogo em relação à ida do Ferrarese e, mano, parece que a torcida do Botafogo tá gostando demais da ida do Ferrarese para o Botafogo. Estão rasgando elogios para o Ferrarese, tratando como uma grande contratação, como um reforço de peso, até falando das características do Ferrarese. Os caras estão gostando muito da contratação do Ferrarese lá no clube carioca, tá? Mas e você, torcedor São Paulino? Acha uma boa São Paulo emprestar o Ferrarese pro Botafogo? Comente aqui abaixo, lembrando que o Botafogo não pagou o que deve para o São Paulo em relação ao Henrique Almeida lá de 2013. E o São Paulo tá tentando uma compensação financeira com o Botafogo, mas o Botafogo provavelmente não vai querer pagar uma compensação financeira. O acordo não tá fechado, repito. São Paulo está negociando os moldes da liberação. O Clube do Morumbi quer uma compensação financeira e está tentando negociar, costurar esse acordo aí, tá, rapaziada? Agora, repito, o Botafogo não pagou por Henrique Almeida, dívida de 2013. Emprestar o zagueiro Ferrarese a custo zero seria uma burrice sem tamanho. Não por conta que o Ferrarese é um Beckenbauer, não. Mas porque, mano, o cara tá te devendo. Você vai emprestar de novo pro cara? É igual você. Você tem um amigo que você emprestou dinheiro pra ele e ele não te pagou. Aí você vai emprestar dinheiro pra ele de novo? Hoje, São Paulo não joga, tá eliminado do Campeonato Paulista, joga no Campeonato Brasileiro só lá
na quarta-feira, não nesse fim de semana, o outro. Quinta-feira. Canindé. Vamos tentar aí. Vamos. Bom, chamem parentes e amigos, hein? Que a gente vai falar noticiário geral aqui do São Paulo. Tem assunto para tratar, muitos assuntos. Chamem a galera, que tem Chamem parentes e amigos, tem bastante coisa aqui. A gente vai nessa caroninha aqui com vocês, certo? Por enquanto ninguém aqui, viu, Arnaldo? Então, uma pessoa. Não, mas chama os outros, Então você que está aqui, ó, vocês dois que estão aqui, chamem mais gente, tá? Olha lá, pessoal de Sorocaba, áudio do VAR. Enfim, vamos lá. Áudio do VAR não saiu, não. Áudio do VAR não saiu, mas vamos lá. O que temos para dizer aqui? Sobre o São Paulo, tá eliminado e tal. Bom, vou dar uma notícia boa. Não, antes de tudo. Fala. Antes da primeira notícia boa e das outras discutíveis. A questão que a gente falava, qual que era a importância de passar de fase, além de disputar a final do torneio? Qual era? Era uma continuidade da mobilização de todos e quase que uma permanência de todos, incluindo o treinador, certo? Que a gente falava do interesse do River e tal, por mais 10 dias entrando no fechamento da janela, meio que emendando a boa fase do estadual com a boa fase do brasileiro. Agora teve uma interrupção. Ela gera várias coisas, né? Ela avaliação da gera o meu espirro, que mais? Exato. Puta que pariu. A avaliação do elenco, a discussão para próximas, estimar como é que tá os gastos, folha de pagamento, tal, para tudo. Não é que nem o Corinthians que emenda tudo e vai indo. São Paulo tem nesse processo. E aí o que vai acontecer, assim, há algumas notícias de permanências, mas algumas notícias de saída, e também a questão do estádio do mando agora passar a ser o Canindé a partir do próximo jogo, quando o São Paulo não puder ter o Morumbi. Então tem várias pequenas novidades aí dos últimos dias. Eu ia dar uma boa notícia aqui. Dá a primeira notícia boa, então eu dou as outras. Não é uma super notícia, mas é uma notícia. Eu ia dar uma primeira boa notícia também. Então dá. Eduardo Cudê foi apresentado como técnico. Era a minha notícia, mas você já deu. Eduardo Cudê foi apresentado como técnico do River Plate, afastando a possibilidade do Crespo sair para o River. Era a opção 1, o Cudê. Conseguiu fazer o distrato lá com o Alavés, chegou, então o River nem fez proposta ao Crespo, né? Então, o Crespo tá pegando tudo aqui, pode tá fominha, falou tudo já. Exato. Tem várias outras coisas. Era isso que a gente ia falar, sobre ficou aquele drama, não, vai o Crespo, não vai, foi o Cudê. Foi anunciado pelo River Plate, então, portanto, o novo técnico do River Plate, o Crespo permanece no São Paulo. Mas vamos lá. E nesse meio tempo sem jogos, o time só volta a treinar completo na quinta-feira. Participa de reuniões de planejamento para o restante da temporada. Vem aí, além da emenda do brasileiro, a definição de onde o São Paulo vai jogar, essa coisa do Canindé, que foi vistoriado pelo Rafinha e pelo Rui Costa, e também os planos para a Sul-Americana. Vem aí o sorteio. Quando é o sorteio? O sorteio é, sem ser na próxima semana, na outra, ou seja, daqui a 15 dias, quando acabar a pré-Libertadores, né, e a definição de quem vai para cada torneio. Então, deixa eu fazer a conta aqui direito. Nós estamos no dia 4, semana que vem é dia 11, então, se eu não me engano, dia 18 de março, quarta-feira, seria o sorteio da Libertadores da Sul-Americana, já para a fase de grupos. Aqui, ó, o Mauro Hara pergunta: vocês têm dicas para quem quer chegar de carro no Canindé? Marginal Tietê. Cara, não tem muito segredo, né? Tem que achar o estacionamento ali por perto. Mas é bem atrás mais... do Canindé é bairro, né? Então você consegue estacionar. Você consegue estacionar, sim. É um estádio bem acessível, na verdade. Tem 2 estações de metrô próximas. Tem uma Portuguesa Canindé, inclusive, né? Exatamente. Também é uma boa opção, né? Para ir ao jogo. O jogo não é o jogo das 9h30 que causa a saída... Ó, o Rafael sobe. Causa o atraso, né? Às vezes fecha o metrô, tal, não sei o que. Dá para ir de metrô numa boa e dá para ir de carro também.
Vale a pena, é uma boa experiência para quem nunca foi. É legal. É um campo legal, porque é próximo, tem umas questões de iluminação que não são boas e tal. Eu até acho que o São Paulo... Qual foi a última vez que foi ao Canindé ver um jogo do São Paulo? Eu lembro, meu. Eu lembro, eu acho que não foi a última vez, mas o marcante, que eu imagino que tenha sido o último, tenha sido Portuguesa 2, São Paulo 3, no Tri Brasileiro. Gols do Borges no final, que foi o jogo que na verdade fez o São Paulo assumir a liderança do campeonato rumo ao Tri. 3-2, jogo dificílimo. E a última bola, depois do São Paulo virar para 3-2, o Edno, atacante da Portuguesa, deu uma cavada, o Rogério sentava no meio do caminho, a gente tirou, eu e o Meirão tiramos aquela bola no... Sai, ela pingou no travessão e caiu para dentro, não do gol, dentro do campo, e o Rogério pegou. 3-2, foi o último jogo que eu vi, 2008, portanto. O meu faz mais tempo, 1987, se eu não me engano. Nossa senhora, mas faz tempo, hein, meu? São Paulo 4, Portuguesa 1. Sim, eu acho que eu lembro desse jogo. Que o Dario Pereira jogou pra caceta nesse jogo. O goleiro da Portuguesa era o Valdir Pérez. Exato. Eu fui nesse jogo. Eu fui a jogos do São Paulo mandando sem a Portuguesa lá. Teve vários. Vi contra o Juventus. Vi um contra o Atlético Mineiro que foi, se não me engano, a estreia ou o segundo jogo da dupla Palinha e Ronaldo Luiz, vindo do América. O Ronaldo Luiz fez um puta golaço, ou fez um cruzamento pro Raí fazer um golaço, fez o segundo gol. E aí começou a chover granito de um jeito, o jogo ficou paralisado por um tempo. O São Paulo ganhou de 2-0 do Galo. Teve algumas assim que o São Paulo mandou lá contra adversários que não a Portuguesa. Bom, vamos às notícias. Falamos aqui de história e tudo mais. Ó, o Vitor Crash já manda uma notícia que já é assunto. Emprestar o Ferrarese para o caloteiro Botafogo e ficar com Tolói no elenco é loucura. Os veteranos ficam e o São Paulo empresta um jovem de graça. Patético. Bom, pergunta objetiva. Em que pé tá isso aí? Essa é uma negociação que quase saiu no início do ano. Agora voltou com tudo, que o Botafogo está com um pé na fase de grupos da Libertadores. E o São Paulo, depois de contratar o Dória, chegou a 6 zagueiros no elenco. O Crespo passou a jogar em linha de 4, tem muito zagueiro. Teve a ótima copinha do Isaac, que é um jogador que é destro, né? Do mesmo lado do Ferrarese. E aí, assim, ninguém quer jogador veterano. É o que o Tirano falou, ninguém quer o Tolói ou o Dória. O Dória, que era do Botafogo e tal, né? Agora, o Ferrarese também, ele caiu de produção, viveu uma fase regular, mas eu acho um jogador interessante, eu acho um jogador versátil e tal. Eu também. Mas ele estaria sendo emprestado, e é pior, né? É caloteiro o Botafogo nos últimos tempos, sim. O preço de compra do Ferrarese é um preço interessante, mas quero ver se atingir meta 5 milhões de euros. Você acha que o Botafogo vai pagar 5 milhões de São Paulo? Pois é. Vai pagar? É difícil. Se atingir metas. Então ele está indo. Quando fala tá indo, tá indo? Tá indo, já está praticamente apalavrado. Putz. O São Paulo vai perdendo jogadores, para mim, importantes. Sai o Ferrarese, subiria o Isaac. E aí ficaria Isaac e Tolói para o lado direito da zaga, Arboleda e Alan Franco para a sobra. O Alan Franco também joga do lado direito. E Sabino e Dória para o lado esquerdo da zaga. Fecharia os 6 zagueiros com a promoção do Isaac. Tá. Ruim. Não um desastre. Eu acho que se fosse uma boa venda... se fosse para outro time, sei lá... É isso que eu acho. Eu acho que os negócios que o São Paulo faz, eu acho que as contratações são boas, criativas. As saídas, eu vejo o São Paulo cedendo com muita facilidade. Muito fácil, muito fácil. Tanto as vendas dos meninos de Cotia, quanto esse tipo de empréstimo. Como a gente vai falar do Alisson agora, que aí é outro caso. Que aí o jogador já tem mais idade, não tem tanto mercado assim, então não sei o que lá, mas eu também acho um jogador útil pra caramba pra você se desfazer de qualquer forma. Ó. Vamos lá. Bom, esse é um nome, Ferrarese. O outro é o que foi, não foi, vai voltar, não vai voltar, tá disponível, não tá disponível. O São Paulo tentou aí, a diretoria, o Rui Costa, tentou resgatar o cara e junto à torcida e pelo jeito não conseguiu. Alisson. Tá indo pro Fluminense. Não conseguiu, não tentaram, né? Eu acho que mas peraí, o Rui Costa, quando ele foi ao Tricolor, fez lá um discurso, falou tudo o que aconteceu, que o Alisson chorou, que não sei o quê. Ele tentou dar uma... sim, tentaram, mas o que eu digo, ele não foi a campo depois disso. Não foi. Tentaram no ambiente. Uma das vezes ele não foi porque tava com virose. Exato.
que agora vai ficando uma versão mais frágil, né? Pois é. Mas o que eu acho que pode ter acontecido, talvez o São Paulo nunca exponha isso, é que o jogador não se sentiu confortável desde então, ou confiante, ou... Sim. Na verdade, a torcida não quer o cara, né? A torcida, acho que tanto, todo mundo, toda vez que a gente defende a gente apanha. A gente apanha. E aí, mas quem gosta do Alisson, que todo mundo que trabalhou com o Alisson gosta do Alisson, né? Você já percebeu isso? Não, sim. Não, aí o do Zubeldia... Mas aqui foi um negócio tão mal conduzido que acabou sobrando pro cara que é aquela história, né? Você concorda? Não, compreendo, sim. Então, aí o Fluminense do Zubeldia... e aí a galera que Alisson traíra, não quer, não serve. Com requinte. A questão, a gente pode ter todas essas ponderações. A questão é reforçar um adversário, agora não é o rival, reforçar um adversário direto, que está contratando para Dedéu, o Fluminense. E que vai ter um técnico que vai saber aproveitar lá. E aí, como vazou o negócio do Corinthians, as cláusulas, as questões, o Fluminense fez a proposta idêntica que o Corinthians fez. Sim. Mesmas metas, O São Paulo vem promovendo uma reformulação no time sub-20, isso porque alguns atletas foram recentemente promovidos ao profissional. Além do mais, o clube adota uma nova estratégia no mercado: adquirir os direitos de jovens atletas com grande potencial que já tenham sido destaques em outros clubes. Sendo assim, o SPFC anunciou a contratação do destaque do Estrela de Março na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o goleiro Hélio. O arqueiro deu um grande passo na carreira e é o novo reforço do São Paulo. O jovem atleta já teve passagem pelo Avaí. Na Copa São Paulo, ele teve atuação destacada contra o Botafogo, Taubaté e Águia, salvando seu time de goleadas gigantescas e pela pouca idade. É mais uma aquisição para o tricolor nas categorias de base e já está no bid. O Estrela de Março é de Salvador, na Bahia.